Eu falei hoje para uma pessoa, falei, eu vou estudar, eu vou levar a palavra. Ela falou, xiii, lá vem chicote. Falei, gente, que negócio é esse agora? Estou conhecida como que leva chicote. Traz o chicote. Só que eu levo antes o chicote. Não tem como. Mas eu fico muito feliz, antes de entrar na palavra, com os lares, porque a gente pede para o pessoal testemunhar, viu, Pedro? Respirou fundo aí agora? Porque não para mostrar pastor e pastora, não é isso. É para testemunhar, para vocês verem o que o Senhor faz dentro de um lar. A gente anda nessa rua aqui, por exemplo. Quantas casas tem aqui? Nós sabemos quem está lá dentro, o que está acontecendo lá dentro? A gente nem imagina. Né? E às vezes uma palavra de Jesus te ama mudaria a história daquela pessoa. Então, as células, os lares, eles são uma estratégia para alcançar vidas, para ajudar vidas. E o Senhor tem feito. Muitas vezes a porta aberta, a pessoa não vai entrar. Pode entrar, obviamente, porque é o Senhor que dá, né? Que frutifica. Mas muitas vezes tem vergonha. E dentro de um lar, a gente consegue alcançar mais pessoas, a gente consegue entender o que a pessoa está passando, a gente consegue orar específico por aquele problema, a gente consegue muitas coisas. É cansativo? É trabalhoso? Aham. Igual eu falei para a Ivone, eu falei, só tem terça. Não tem outro dia. Não tem outro dia. Por enquanto, somos eu e o pastor. Mas eu creio que o Senhor vai levantar um povo aí abençoado, que vai guiar com a gente e vai... Esse povo que vai levantar já está aqui dentro, tá, irmãos? Não precisa se preocupar, não. Já está aqui dentro. E eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Eu já preguei essa palavra aqui. Só que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. É uma revelação totalmente diferente. E vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. João 15. João 15. Nós somos ministrados com essa palavra e o Senhor falou grandemente conosco, porque muitas vezes nós não entendemos o querer do Senhor, nós não entendemos o que acontece. E nessa noite a gente vai conversar um pouco e a gente vai entender muitas coisas. Como na minha mente foi aberto, assim, foi esclarecido algumas coisas, eu creio que na de vocês também. João 15, do 1 ao 3, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Peraí, gente, deixa eu ler de novo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Gostaria de, antes de entrar nesse texto, que nós entendêssemos um pouquinho de como o Senhor faz. O Senhor Jesus sempre falou com parábolas, sempre falou através de coisas do nosso cotidiano. Ele falava sobre o pão, e do pão ele tirava várias histórias. Falava da porta, e da porta ele tirava várias histórias. E ele vai fazendo isso na sua palavra, para que nós possamos entender. E quando ele fala do cotidiano, ele está falando espiritualmente, para que a gente entenda espiritualmente, mas usando as coisas do nosso dia a dia. Ele usa, como eu disse, o pão, ele usa várias coisas. E Salomão, quando Salomão pediu ao Senhor sabedoria, nós sabemos que
Para se ter sabedoria, a gente tem que pedir, amém? Temos que pedir ao Senhor sabedoria. Só que o exercício da sabedoria de Salomão também foi usar coisas do cotidiano, coisas do dia a dia. Como tem todos os dias tem 24 horas, nessas 24 horas tem o meio-dia, a meia-noite, tem o sol, tem a lua, tem as estações do ano. Então, todos esses ciclos, se a gente analisar bem a palavra do Senhor, ele utiliza isso para explicar espiritualmente o que acontece nas nossas vidas, o que devemos e o que não devemos fazer. Todos os dias nasce o sol, todos os dias o sol se põe, acaba de se pôr o sol, vem a lua, e assim sucessivamente. Todos os dias a mesma coisa. Todos os anos tem 4 estações: verão, outono, inverno, primavera. Como que a gente sabe? Nós estamos no inverno, certo? Como que a gente sabe que é inverno? A gente sente friozinho. Só que nós somos pegos de surpresa no inverno. De repente chegou o inverno. Não. Vem o outono antes do inverno, que as folhas caem das árvores, mostrando, vai chegar o inverno. E assim é a nossa vida espiritual. A palavra do Senhor nos mostra tudo. É o nosso manual. Aqui fala o que vai acontecer se a gente fizer assim, o que vai acontecer se a gente fizer assado, se nós pararmos de orar, o que acontece, se nós orarmos mais, o que acontece. É o nosso manual. E assim vai cada dia mais. O que muda? Se o tempo não muda, esse ano teve inverno, o ano que vem vai ter. O outro vai ter, o passado teve. O que muda? Em relação ao tempo, em relação aos ciclos, em relação ao nosso cotidiano. Muda a nossa maneira de ver as coisas. Muda a forma que nós vemos as coisas. Se você tivesse a maturidade que você tem hoje, há 10, 15 anos atrás, você estaria vivendo o que você vive hoje? Eu acredito que não. Muitas coisas você mudaria, muitas coisas você não faria, porque a gente vai aprendendo com o tempo, vai amadurecendo com o tempo. O nosso olhar nos molda e nos leva para muitas coisas, né? Muitas pessoas falam assim: o mundo dá voltas. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. É assim mesmo. É assim que funciona. Hoje eu posso ter e amanhã não ter. Mas eu estou preparada para isso? A palavra de Deus nos orienta. Seja prudente, orai, vigiai. Nós fizemos há um tempo atrás um seminário sobre finanças, eu e o pastor. E eu dei muita risada. Vou sair só um pouquinho da palavra, depois eu volto, irmãos. Eu dei muita risada porque a pessoa que estava falando falou assim: o seu pagamento é uma pizza. Isso também é ensinamento para a igreja, amém? Então eu vou abrir aqui um pouquinho. É uma pizza. 60% dessa pizza tem que ser o seu gasto fixo. Tem que ser o seu gasto fixo. Aí eu já olhei pro Emerson e fiz assim: eu acho que passou de 60. Leandro. E ele foi dando algumas indicações. Uma coisa muito interessante que ele nos falou, que se você analisar, é isso mesmo. Ele falou: uma coisa que você tem que fazer é pegar 5% do seu salário e guardar numa gaveta. Esse é o seu pagamento. Eu pensei: meu pagamento? Não estou entendendo o que ele está querendo dizer. Você trabalha todos os dias. Se você abrir aquela gaveta e ver, vamos supor que a pessoa ganha R$1.000.
5% de R$ 1.000 é R$ 50, certo? Se você colocar na gaveta R$ 50, não mexer, né? Senão não adianta. Você vai ter uma segurança que você tem que pagar bem o seu lar. Você vai ficar mais aliviado. Isso é do ser humano. Embora tenha a parte espiritual, obviamente, de dízimos e ofertas, esse seminário que nós fizemos foi cristão e nós fomos ministrados nisso também lá. Então, o que eu quero dizer assim, se até na parte financeira a palavra do Senhor nos instrui, quem dirá nas outras coisas? E hoje o Senhor quer nos levar a uma reflexão muito séria, para que nós possamos analisar o que nós temos feito. Como eu disse da outra vez, o Evangelho é isso, é confronto, é analisar, é fazer eu e você raciocinarmos. Não é aqui toma a chave, toma isso, toma aquilo. Não. Nós temos que ser cristãos. O que é ser cristão? Sermos imitadores de Cristo. Se nós seremos imitadores de Cristo, nós temos que ser corrigidos. Eu vou abrir em Lucas 13, se você quiser abrir também. Lucas 13, do 6 em diante, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Lucas 13, versículo 6. A parábola da figueira estéril. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, não achou o fruto. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e esterque. E se não der fruto, se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandará cortar. É aqui. Levando para a parte espiritual, nós estávamos falando em João 15 da videira, e aqui também fala da figueira. São árvores muito parecidas. E aqui diz que 3 anos vinha o vinheteiro. O que é o vinheteiro? O agricultor, a pessoa para pegar os frutos. Imagina você investir o primeiro ano numa planta, numa árvore. Você plantou, você adubou, você fez o que tinha que fazer, chegou a época de colher o fruto. Você foi lá, opa, não tem fruto. Aí você falou, bom, é o primeiro ano, né? Vamos tentar de novo. E foi lá de novo, cuidou, fez. Segundo ano, nada de fruto. A mesma coisa aconteceu no terceiro ano. E não tinha fruto. Eu fico imaginando, imagina vocês, vamos levar para o nosso dia a dia, como o Senhor nos instruiu hoje. Imagina você fazer algo 3 anos, consecutivamente, e não ter retorno nenhum. Você ia ficar feliz? Imagina que você fizesse algo, trabalhasse 3 anos. Você vai trabalhar durante 3 anos e a sua paga vai ser no final desses 3 anos. Falar algo no bolso que mexe e dói mais, né? Aí você chega no final do terceiro ano, você vai lá para receber
E a pessoa olha para você e fala, você trabalhou esses 3 anos, mas não produziu nada não. Você não tem 1 centavo para receber. Assim é no reino de Deus também. Essa parábola que o Senhor usou aqui, ela termina aqui. Ela não fala mais nada sobre isso. Então, eu creio que não teve fruto no ano seguinte também. Só que aqui há algo escondidinho que serve para as nossas vidas. Que a pessoa que pediu para o Senhor Jesus, aqui diz, o vinhadeiro é o Senhor Jesus, que foi colher os frutos. A pessoa que foi colher, que estava lá colhendo, pediu mais um ano. Isso entra como papel de intercessor. Muitas vezes, quem é o intercessor? Somos nós. Somos nós, Senhor. Eu não estou vendo jeito, mas cuida daquela vida, transforma, faz, liberta. Esse é o nosso papel de intercessor. E eu vou explicar isso já no finalzinho. Em Gênesis 18, não precisa abrir, Abraão fez esse papel. Ele começou com uma história lá com o Senhor Jesus, como se Deus não conhecesse, né? Como se Deus não conhecesse o nosso pensar, o nosso agir, não conhecesse o nosso coração. A gente não precisa, a gente pode enganar os outros, irmãos. A gente pode contar uma mentira aqui, que não é correto, obviamente. A gente pode dar uma disfarçada ali, mas nos olhos do Senhor não passa nada. Ele sabe o que a gente vai pensar. E Abraão começou com a história. Mas Senhor, o Senhor tinha falado que ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele falou, mas se tiver 50 justos naquela cidade, vamos usar o nosso bairro aqui. Vou destruir Sônia Maria. Para mim já chega de iniquidade naquele lugar. E a gente chegasse para o Senhor e falasse, mas Senhor, se tivesse 50 justos ali. Aí o Senhor falava, não vou destruir por causa dos 50 justos. Mas se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver... Mas Deus já sabia o que ele ia falar. E no final o que ele queria falar? Ele queria falar para Deus poupar o sobrinho dele, que era Ló. E isso nos mostra qual é o papel de interceder, de pedir para que o Senhor tenha misericórdia de uma vida, para pedir que o Senhor tenha piedade. Mas o que o Senhor quer nos dizer essa noite vai além disso. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, irmãos. E eu gostaria que vocês abrissem em Mateus 21. O Senhor fala várias vezes sobre a mesma coisa, em textos diferentes. E eu estou pedindo para a gente abrir, para a gente acompanhar, para a gente poder entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Mateus 21. O papel do intercessor, ele gera dentro de nós a perseverança e a indesistência. Então, é uma árvore que não deu fruto, uma árvore que não tem jeito, uma árvore que você não está vendo, mas nós precisamos dessa árvore para ativar em nós a nossa perseverança, para ativar em nós a nossa indesistência, em não desistir das coisas do Senhor. Pode ser que ela não dê fruto mesmo, vai passar 1 ano, 2, 10 e não vai dar fruto. Não adianta. Mas nós temos que perseverar. Em Mateus 21, a partir do versículo 18, fala sobre a figueira seca. Diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira?
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. O que era mais difícil para o Senhor aqui? Fazer a figueira secar ou fazer a figueira dar fruto? Vocês têm ideia? Não tem diferença, né? Porque Deus é Deus. Ele pode secar, ele pode dar fruto. Só que algo nesse texto nos chama a atenção, porque dar fruto é uma consequência. Se você plantou uma árvore, você regou, você colocou adubo, você regou ela toda vez que tem que regar, o que vai acontecer, gente? Natural. Dá fruto. Ela vai crescer. E na estação, ela vai dar fruto. Só que o Senhor secou. Aqui ele estava querendo mostrar o milagre, o poder dele. Simplesmente secou. Acabou. Muitos têm vindo, muitas coisas têm acontecido no nosso meio, desde quando o Senhor abriu este lugar. E não foi fácil. Não mesmo. Vai fazer 1 ano mês que vem. E muitas pessoas falaram que esse lugar não ia ficar aberto por muito tempo. Posso dizer que pessoas torcem por isso. Mas nós plantamos, nós estamos adubando, nós estamos cuidando para que na estação própria nós tenhamos os frutos. E eu creio nisso. Só que o que o Senhor quer nos chamar a atenção em relação à videira, eu sou a videira verdadeira, meu pai, o lavrador. O que quer dizer esse texto, irmãos? Que Jesus é a videira. O Senhor Deus é o lavrador. E nós somos os ramos. Agora eu gostaria que você se analisasse dentro de você. Você é um ramo. Você está dando fruto ou não? Pastora, como que eu posso dar fruto? O primeiro passo para a gente dar fruto é obedecer. Sem obediência não se dá fruto. Sem temor a Deus não se dá fruto. Sem caráter de cristão não se dá fruto. Porque é muito fácil eu subir aqui e ter a Bíblia decorada e falar para vocês, para ir não sei aonde, vai não sei aonde, passear a Bíblia inteira e falar porque eu sei, porque eu faço, porque eu aconteço. E eu saio ali daquela porta, você me encontra no meio da rua e eu estou fazendo algo que não agrada ao Senhor. Se eu estou ligada na videira e eu não der esse fruto, e eu não ser o que o Senhor quer que eu seja, Ele vai podar. Ele vai arrancar. E aqui é bem claro que Ele arranca e joga fora. Ele não arranca e fala assim, ai filhinho, eu vou te arrancar, mas depois eu te coloco de novo. Muitas pessoas falam assim, Jesus é amor. Ele é amor. Ele é justiça também. Ele não compactua com jeitinhos. Ele não compactua com mentirinhas. Ele não compactua com diz que me diz, com fofoquinhas. Ele não compactua com isso.
E a palavra dele é bem clara. É necessário. Se está dizendo que vai ter a poda, é porque vai ter. Porque muitas pessoas chegam nas nossas vidas e de repente elas não estão mais nas nossas vidas. Mesmo pessoas que gostamos, pessoas que gostaríamos de ter perto. É a poda. Por quê? É o Senhor que o sabe. É necessário que tenha poda. Só que o que fica, está bem claro aqui também, o Senhor limpa para que dê mais frutos. Se você vê uma videira, na época que ela vai dar as uvinhas, ela está com as folhas bem bonitas e os cachos. Passou a época de colher os frutos, se colheu os frutos, a primeira coisa que acontece, caem as folhas. E se você deixar aquele galho, aquelas coisas todas secas, sabe o que vai acontecer com a parreira? Ela vai morrer inteira. E o que o agricultor tem que fazer? Podar, limpar, cortar. Fica desse tamanho. Aquele negócio desse tamanho. Fica assim. Que você olha e fala, meu Deus, não vai nascer mais nada aí. Vai. Olhando para a sua vida e para a minha vida, o que você está passando? Está doendo? Toda vez que vem uma poda, toda vez que o Senhor arranca, vem a limpeza do Senhor também. E para que serve isso? Dói tanto? É desconfortável? É para si mesmo. Pastor, eu não gostei dessa palavra. Se vê com Jesus aí, irmão. Porque primeiro veio para mim. Eu estou dando fruto? Está doendo o que eu estou passando? Porque pastor também não é super-homem nem mulher maravilha. Nós temos as nossas lutas também. Não, são poucas. Mas é necessário limpar um pouquinho aqui, arrancar um pouquinho dali, tirar um pouquinho aqui, tirar o orgulho de lado, tirar o nariz empinado, tirar o achar que a gente pode, que a gente não pode nada. Quem pode é Deus. Quem pode é o Senhor. Se nós estamos em pé, é porque Ele nos sustenta de pé. E eu acho, vou ser muito sincero, irmãos, que está na hora da igreja despertar e parar de brincar de ser crente. Parar. Ou você é, ou você não é. Tem a palavra que fala do crente morno. O Senhor vomita. Não estou dizendo de ficar só enfiado dentro da igreja sentado no banco, não, irmãos. Estou falando lá fora. O nosso testemunho lá fora. Aqui é fácil ser crente, aqui dentro. Aqui dentro é facinho. A gente põe a máscara ali e entra. E faz o crente. A gente está sendo crente lá fora? A gente está sendo crente dentro da nossa casa? A gente está sendo crente com nossos amigos? A gente está sendo crente com a nossa família? Aqui dentro é muito fácil ser crente. Está na hora, porque o Senhor, como diz a palavra, como eu falei no início, existem os ciclos. A palavra também diz que está chegando o final dos tempos. Ele está nos avisando. Está escrito na palavra. Não estou inventando. Então é bom a gente parar de brincar com Deus. Parar de brincar. Senhor, eu não sou perfeita. Estou longe disso.
fazer uma oração sincera. Senhor, em nome de Jesus, Pai, essa é a minha dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. Não precisa ter vergonha de falar com Deus, porque Ele sabe. Ele sabe qual é a sua dificuldade. Você pode ter vergonha de falar para mim. Eu entendo. Mas para o Senhor não precisa ter vergonha, porque Ele já sabe. Ele já sabe qual é a sua dificuldade. Ele já sabe quando você se ira. Ele já sabe quando você quer esganar um. Ele já sabe. Ah, pastora, você não se ira. Ah, pastora, você não sente raiva? Sinto. A questão não é essa. A questão é o que eu faço depois que eu sinto a raiva. O que eu faço depois que eu sinto a ira. É a nossa atitude após o sentimento. Então que nessa noite nós venhamos refletir o que nós temos feito das nossas vidas. Não tem jeito, irmãos. Senhor, eu não sou expert igual meu marido, de saber lidar com a palavra, de ter o discernimento rápido. Mas o Senhor, quando Ele fala comigo, Ele fala de exortação, não tem como. E eu louvo a Deus por isso, porque a palavra também diz que Ele corrige quem Ele ama. Se Ele não estivesse te corrigindo, você tinha que ficar preocupado. E eu também. Se você está sendo corrigido, é porque Ele tem amor por você. Ele quer ver a diferença na sua vida. Ele quer que você seja limpo. Nem que você tiver que ficar desse tamanhozinho aqui de novo, ó, para depois dar o fruto. Mas Ele está querendo te limpar. Nós temos essa oportunidade. Nós temos um Pai amoroso. Só que a correção de um pai não é agradável. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente acha que a gente sabe de tudo. Você lembra quando você era adolescente? Eu lembro, eu era pó. Eu achava que eu sabia de tudo. Minha mãe vinha falar comigo e fazia... Todo mundo aqui já foi, né? Todo mundo sabe o que eu estou falando. E assim a gente faz com Deus. Deus sabe o que a gente pensa. Deus sabe o que a gente faz. Deus sabe de tudo. Aí quando Ele vem com a correção, a gente faz... Pega leve aí, Deus. Tem que ser do meu jeito. É o meu momento. É o seu momento. Segura. Sabe de nada, inocente. Seu momento. E se o Senhor voltar daqui 5 minutos? Você fica ou você vai? Vamos analisar o que nós temos feito, irmãos. Para que a gente possa ser uma igreja. Hoje à tarde eu estava orando e eu pedia para o Senhor: Senhor, eu quero ver essa igreja como um referencial, com pessoas que te adorem verdadeiramente, pelo que tu és, não pelo que o Senhor pode dar. Porque as bênçãos é consequência. A palavra diz que as bênçãos correrão atrás de você. Você não precisa ir atrás das bênçãos. Ele só quer que você adore a Ele. Ele só quer a sua entrega por inteiro. E se isso não está acontecendo, é porque Ele está te limpando e vai continuar limpando enquanto você não responder da maneira que Ele quer. É assim que funciona. Vou pedir para o pastor colocar um louvor para a gente meditar sobre essa palavra.